Olá, eu sou o professor Eldi Lobo, médico psiquiatra da infância, adolescência e psicoterapeuta, com títulos pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. Muito obrigado, então, por estar assistindo essa mini aula como parte da divulgação do nosso curso de pós-graduação em Neurociências da Infância e Adolescência. Aproveite e já convido, registre aqui no botão em algum lugar do seu vídeo para cadastrar-se e ser avisado da publicação dos nossos vídeos que acontece diariamente. Olá, então esta é a mini aula de como avaliar o distúrbio do uso de games, ou seja, esse distúrbio, ou alguns já estão chamando a dependência de jogos. E isto muito procurado por pais, professores, que entendem especialmente que seus filhos e alunos estão tendo comportamentos que correspondem à dependência de jogos, o que pode acontecer também, obviamente, em adultos. Esta é uma mini aula como parte da divulgação da nossa pós-graduação em Neurociência da Infância e Adolescência, da parceria da Universidade Paulista conosco da Vida Mental. Então, distúrbio de games, um quadro muito importante que ganha relevância cada vez maior na busca por diagnóstico, tratamento e intervenção, especialmente multiprofissional, já que não se tem medicamento específico para tratar esta condição clínica. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, é um padrão de comportamento de jogar, que tem uma série de características como critérios para avaliação. Ou seja, geralmente quem nos procura trazendo um familiar já chega com a cabeça de um diagnóstico pronto para a dependência de jogos, sendo que esta é uma condição que depende de vários fatores, de alguns itens que necessariamente precisam estar contemplados. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, aí temos um prejuízo no controle de jogar. Esse prejuízo pode ser, por exemplo, em relação ao tempo. Atividades recreativas, prazerosas, familiares, de trabalho, passam a ser substituídas pelo comportamento de jogo. Ou perdas financeiras quando envolve jogos apostados. Um aumento na prioridade do jogar sobre outras atividades a ponto de prevalecer o jogo. Ou seja, o indivíduo, além de substituir, passa progressivamente a considerar, avaliar e colocar o jogo antes de outras tarefas, compromissos e necessidades a serem realizadas no seu dia a dia. Continuar ou aumentar a frequência de jogar, apesar da ocorrência de consequências negativas. Ainda que familiares estejam chamando atenção, ainda que esteja chegando atrasado ao trabalho, ainda que não está alimentando adequadamente junto com a família, pelo hábito de jogar, o indivíduo até reconhece, mas não consegue tomar as atitudes para adequar-se de acordo com um jogo, digamos, aceitável. O padrão comportamental deve ser grave o suficiente para resultar em prejuízo significativo em algumas áreas de funcionamento. Ou seja, faltar ao trabalho, não estar com a família, deixar de ir para outras atividades recreativas que habitualmente fazia, ter perda financeira, fazer compras exageradas de jogos, usar um tempo de repouso, como por exemplo, para dormir jogando, são alguns sinais importantes que fazem reforçar a possibilidade da dependência de jogos. E é comum que os sintomas estejam evidentes por pelo menos 12 meses. Dificilmente, então, se consegue fazer esta avaliação clínica para pessoas que estejam com um comportamento de jogo menos de 12 meses, que pode ser, por exemplo, um comportamento de jogo em função de um entusiasmo inicial, como, por exemplo, de um determinado lançamento. Então, no distúrbio de games, nós já temos também no Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais da Associação Psiquiátrica Americana, do DSM-5, a dependência de jogo pela internet, incluída como transtorno que precisa de maiores estudos. Aí temos uso persistente e recorrente do game, ou seja, a pessoa que está sendo avaliada, de fato,
ele revelando ou um acompanhante dá a informação objetiva que está tendo um uso em um tempo muito extenso em substituição a outras necessidades. E preocupação com os jogos, ou seja, em comprar o último lançamento, deixar de trabalhar para entrar numa fila que possa adquirir em primeira mão uma nova versão de um determinado jogo. Síndrome de abstinência, ou seja, o indivíduo confirma que quando ele precisa interromper o jogo, ele tem sensação desconfortável, algumas vezes revelam dor de cabeça, dor no corpo, insônia, irritabilidade, intolerância, dificuldade de relocar a atenção e a concentração para outra atividade, depois de interrompido o jogo. Tolerância, ou seja, cada vez necessidade de obter prazer jogando em maior quantidade, fazendo apostas maiores, usando mais tempo, tentativas fracassadas de controlar o jogo, ou seja, até parecendo com dependência química, o indivíduo algumas vezes reconhece que o jogo não está sendo benéfico, está causando preocupação, perdas, irritabilidade em familiares, até planeja em determinado dia da semana reduzir a quantidade usada com games, mas acaba fracassando nessa sua tentativa bem intencionada de reduzir. Perde o interesse em passatempos e divertimentos, ou seja, passa a ter o game como uma atividade central, principal na temática diversão e entretenimento, a ponto de outras que realizava serem substituídas ou até anuladas. Uso excessivo apesar das consequências, ou seja, mesmo que está tendo, assim como foi falado pela Organização Mundial de Saúde, prejuízo no trabalho por chegar atrasado, financeiro porque está apostando, deixou de trabalhar, foi dormir mais tarde, acordou mais cansado, ainda assim persiste com games. Enganar pessoas próximas sobre a quantidade que joga, ou seja, ter o comportamento de mitomania, de mentira, para poder justificar ou não revelar a quantidade, por exemplo, de tempo que está sendo gasto com o jogo. Jogar para lidar com sentimentos negativos, ou seja, quando tem uma determinada frustração, acaba compensando, jogando mais, adquirindo a nova versão, comprando um novo console, ainda que sem condições financeiras. Arriscar ou perder relacionamentos ou oportunidades devido ao jogo, ou seja, faltar a uma entrevista de emprego, deixar de ir ao encontro da namorada, do namorado, em função de jogo. Enfim, distúrbio de games existe, jamais formal pela Organização Mundial de Saúde, ainda em processo de estudo mais intensivo no sistema científico pela Associação Psiquiátrica Americana, mas trata-se de uma condição que gera prejuízo, ou seja, jogos mais prejuízos faz corresponder a um adoecimento e logo a necessidade de intervenção profissional especializada. Então, diferente dos jogos de apostas, não se considera o uso de games da internet pelo trabalho ou uso da internet puramente recreacional. Quando nós falamos de adoecimento, naturalmente, nossos colegas da saúde que trabalham em outras profissões, como também aquelas pessoas que estão no nosso consultório, no CAPS que trabalhamos, na clínica que atendemos, no ambulatório onde fazemos pesquisa, tendem a perguntar qual a causa disso. Então, os problemas, as doenças, os transtornos mentais, sofrimentos emocionais de maneira geral, eles são de causa multifatorial. E daí, então, não há uma causa específica. Pais costumam perguntar, mas é porque eu era muito rígido? Mas é porque na escola não se fala dessa temática? Porque pertencia a uma religião onde isso era muito condenado? Não tem ainda, a ciência não reconhece ainda uma causa única, exclusiva, específica para o desenvolvimento deste dependência, doença, transtorno relacionado ao uso de game. Não basta que a pessoa exponha muito ao game, pois muitas pessoas jogam todos os dias e não apresentam distúrbio. O distúrbio está associado a sofrimento, a substituição por outras tarefas, a claros prejuízos de relacionamentos, na recreação, no descanso, no trabalho e financeiro. Não necessariamente todos esses sofrimentos, mas alguns destes. E a somatória de fatores de risco
irá vulnerabilizar o indivíduo, ou seja, há algumas condições individuais, familiares, contextuais, que facilitam o desenvolvimento da dependência de jogos em alguns indivíduos. Uma dessas questões é ter disponível, estar exposto a consoles, jogos, sistemas, softwares. Outro é baixa estima, mais impulsividade, ou seja, dificuldade de controle sobre os desejos em função da capacidade de medir e verificar consequências, isolamento social, ou seja, pobres relacionamentos interpessoais, e sofrimento mental, ou seja, há indivíduos ansiosos, depressivos, com transtorno bipolar, outros transtornos do impulso por drogas, sexo, de retirar pelos, que também associam-se à coexistência do distúrbio do uso de jogos. Enfim, distúrbio de games trata-se de uma condição muito importante e, especialmente quem atende crianças e adolescentes, por favor, médico, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, nutricionista, enfermeiro, passe a colocar no seu modo de avaliação, além das questões que já fazem parte da sua atividade do dia a dia, se este jovem, criança, adolescente, está jogando, em que quantidade e quais consequências negativas pode estar experimentando. E o distúrbio ocorre em uma porcentagem mínima dos jogadores desse tipo de jogo, em torno de 1%. Eu, particularmente, acho que, apesar do número 1% parecer pouco, no universo de uma população brasileira de 200 milhões de pessoas aproximadamente, como no caso do Brasil, é bastante relevante. E os games não são inerentemente ruins. Às vezes corre-se o risco de, depois de algum profissional da saúde, já que essa aula é aberta, ou outra pessoa interessada, assistir esta mini exposição e já inferir que vai proibir os jogos dos jovens de casa, que vai desligar o console. Não, aqui nós estamos falando de um grupo de pessoas que desenvolvem este adoecimento, que felizmente pode muito bem ser tratado. Então, os games não são de todo ruim, não. Ou seja, tem estudos demonstrando benefícios de games, como, por exemplo, a expansão cognitiva, o aumento de habilidades para a resolução de outros problemas que não sejam jogos. Games também são utilizados terapeuticamente na neuropsicologia e em alguns tratamentos psicoterápicos, como, por exemplo, em fobia social, fobia específica e várias outras demandas. Desta maneira, estamos aqui fazendo essa mini aula como parte da divulgação da nossa pós-graduação em Neurociências da Infância e Adolescência. Uma pós-graduação muito legal, porque ela é cômoda. Parte dela é realizada presencialmente na Unip, onde se tem a possibilidade de falar com professores, com outros colegas, aumentando amplamente o network com profissionais de outras áreas. Uma outra vantagem é que parte do curso é realizado online, à distância, do conforto da sua casa, com acesso à internet banda larga. Então, se você é um profissional que está a fim de novos desafios, de estar na vanguarda, vamos realizar a nossa pós-graduação em Neurociências da Infância e Adolescência, com grandes possibilidades de adquirir conhecimentos aplicáveis na prevenção, intervenção e reabilitação de crianças e adolescentes em risco ou já adoecidas ou em processo de recuperação para sofrimentos psíquicos, comportamentais, emocionais, de habilidades e de várias outras características. Então, se está incomodado, inseguro e insatisfeito, vamos fazer essa pós-graduação para abrir o leque, ampliar as possibilidades de participação no mercado de trabalho. Como, por exemplo, nos CAPs e Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Adolescência, creches, escolas, ambulatórios da infância e adolescência. Muitos e muitos professores, coordenadores de curso fazem essa nossa especialização com a finalidade de ampliar e, neste curso, como tem a participação de pedagogos, médicos, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, enfim, profissionais da saúde e da educação, aumentam a possibilidade de terem um contato mais viável, entendível e que fica muito mais gratificante trabalhar, ou na saúde ou na educação, quando profissionais dessas duas áreas
interagem melhor na resolução de seus problemas e necessidades. É um curso de investimento muito justo, ou seja, com mensalidades que, inclusive, podem ter financiamento da própria Unip. Então, cursos com duração de 12 meses podem ser pagos em até 18 parcelas. Alguns dos nossos cursos têm duração de 18 meses, podem ser pagos em até 24 parcelas. Em um financiamento próprio da Unip. E se você é ex-aluno, trabalha em empresa conveniada ou está formando agora na Unip, tem uma política de descontos especial. E tem aqui o link que aparece também abaixo do seu vídeo, que você pode ter acesso a muitas e muitas informações administrativas, pedagógicas, metodológicas e financeiras. Nós estamos muito interessados em tirar todas as suas dúvidas já antes da sua inscrição e matrícula. Por isso, eu, como coordenador, estou disponibilizando o meu e-mail direto, lobo@vidamental.com.br, o meu celular 11 99622 8835 e também outros contatos aqui da Vida Mental, bem como, se você quer falar direto na Unip, ótimo, da Grande São Paulo, ligue no 2166-1066 e de todo o Brasil sem custo no 0800 010 9000. Dessa maneira, então, essa foi uma mini aula sobre jogos e que na nossa pós-graduação em Neurociência da Infância e Adolescência, esse assunto será amplamente estudado e com ensaio de como aplicar esses conhecimentos baseado na discussão de casos clínicos que serão abordados em sala de aula com os professores, tendo a possibilidade dos alunos participarem. Vamos assim, então, fazer a nossa pós-graduação. Faça já aqui no link abaixo do vídeo a sua inscrição, matrícula e vamos cursar pós-graduação em Neurociência da Infância e Adolescência, indo para um nível de satisfação pessoal, reconhecimento e performance profissional muito mais além.